Bom, então, eu vou falar um pouquinho para você sobre engenharia genética. É um tema meio diferente, assim, do que todo mundo está falando, mas eu achei que era um tema interessante. E ele é bem atual, ele tem tido grandes desenvolvimentos nessa área. Bom, só falar um pouquinho de como que começou a engenharia genética. Basicamente, os primeiros objetos de estudo da engenharia genética foram os plasmídeos. São como se fossem mini cromossomos das bactérias. Eles carregam poucos genes e eles são passados de uma bactéria para outra, então eles são mais fáceis de serem trabalhados. Aqui é um plasmídio típico. Basicamente o que você faz, você corta em algumas posições, você usa uma enzima que chama enzima de restrição, que ela vai cortar o seu plasmídio e aí te permitir inserir um gene novo. Então como que você faz isso? Você corta o plasmídio e os genes com a mesma enzima e depois junta eles e coloca uma enzima que cola eles de volta. Então você tem um plasmídio novo que você pode inserir numa bactéria, e essa bactéria vai passar a produzir uma proteína nova. Bom, mas legal, o que você faz com isso? Basicamente você tem possibilidades infinitas, porque você pode pegar qualquer gene e colocar em qualquer organismo e isso vai ter algum tipo de efeito que você não pode prever exatamente. As primeiras coisas que foram feitas foi produzir insulina. A insulina ela era produzida a partir do pâncreas de porcos e bois, um processo muito caro e ineficiente, por extração. E hoje em dia, como que você produz insulina? Você pegou o gene humano da insulina, colocou numa bactéria, por meio de um plasmídio, e aí essa bactéria produz insulina loucamente em tanques, de forma muito mais barata e torna a insulina acessível para muitas pessoas que precisam dela. Além disso, tem se pesquisado muito hoje, não só de se produzir com bactérias, vacinas e remédios, mas com plantas. Então, uma equipe japonesa está trabalhando em produzir uma vacina para cólera que está no arroz. Então, você simplesmente plantaria esse arroz e ele serviria como vacina para cólera. E aqui no Brasil, a Embrapa está trabalhando em produzir uma soja que produz um remédio para AIDS. E aí, falando em soja, um caso muito típico, muito discutido, é a soja da Monsanto. Basicamente, o que eles fizeram foi, eles fizeram um herbicida que mata todas as plantas e uma soja, uma planta, que resiste a esse herbicida. Então, você mata todas as suas ervas daninhas, basicamente. Como que isso funciona? Basicamente, você tem uma enzima que todas as plantas têm, que todas as plantas precisam, e eles fizeram um inibidor, que é o Roundup. E a soja da Monsanto tem uma enzima diferente que não é inibida por esse inibidor. Bom, isso é seguro? Tem dúvidas, porque o Roundup ele parece ter efeitos negativos e até causar câncer em seres humanos. Mas aí o interessante é que geralmente se proíbe a soja transgênica e não o Roundup. Continua sendo usado, por exemplo, na Europa, o Roundup é usado para limpar terrenos antes do plantio ou para secar o trigo antes da colheita. Então ele não deixa de ser usado. Outra coisa muito legal da pesquisa de engenharia genética são biocombustíveis. Então, hoje em dia, os biocombustíveis eles são uma parte importante, principalmente aqui no Brasil, da matriz energética, mas o potencial deles não é muito alto, porque ele compete com a comida. Uma forma de você evitar isso seria você produzir biocombustíveis de segunda geração, que é basicamente com restos de planta. Você usa a lignocelulose que a gente não consegue usar. Só que o problema disso é que a lignocelulose é muito difícil de ser trabalhada. Uma forma de você reverter isso seria você fazer engenharia genética nas suas plantas para alterar a estrutura da lignocelulose. Então, fazer uma lignocelulose que é mais fácil de ser digerida e mais fácil de ser usada para fermentação. E aí, na fermentação, você podia também alterar o processo de fermentação. Então, você deixar de produzir só etanol e passar a produzir outras moléculas que são úteis para a indústria química. Por exemplo, alquenos para produção de plástico e butanol. Só que aí o problema é que você cai nessas coisas gigantescas que são as redes de reações nas células, que são muito complexas e é muito difícil você alterar qual que é o produto final do metabolismo. Você tem que fazer engenharia de metabolismo mesmo. Aí são algas, que são biocombustíveis de terceira geração, que tem um potencial maior ainda, porque as algas são muito mais eficientes e elas podem crescer em lugares onde você não tem água limpa. Você pode usar, por exemplo, água salgada. E aí o desenvolvimento da engenharia genética que seria possível seria, por exemplo, tornar as algas mais eficientes, produzirem compostos diferentes ou
precisarem de menos nutrientes.